Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Sempre gostei de sentir que o tempo podia parar, mesmo que fosse apenas por alguns segundos. Naquela tarde, eu, Ana, tinha 27 anos e voltava para casa depois de alguns dias incríveis no norte de Portugal, explorando Braga e os vinhedos ao redor do Douro. Eu estava com meus amigos, Manu, Sofia e Tiago. A estrada de volta parecia interminável, e eu não queria que aquela viagem terminasse tão rápido. Cada curva da estrada me lembrava de momentos que já estavam se tornando memórias preciosas. Manu, sempre animado, sugeriu uma parada em um miradouro que ele conhecia, o Miradouro de São Leonardo de Galafura, um lugar mágico, famoso pelas vistas sobre o Rio Douro e os vinhedos que pareciam se estender até o horizonte. Vamos assistir ao pôr do sol daqui, vocês vão amar, disse ele, com aquele sorriso contagiante que sempre me fazia relaxar. Quando estacionamos o carro, senti uma brisa fresca no rosto, misturada com o cheiro da terra e das vinhas. O sol começava a descer lentamente, tingindo tudo de dourado. Nós começamos a tirar fotos, rir, brincar de quem conseguia capturar o melhor ângulo. Sofia se posicionou perto da beira para tirar uma foto perfeita do rio, mas de repente escorregou. Meu coração disparou. Por um instante, pensei que ela iria cair, mas alguém a segurou firme pelo braço. Olhei e vi um rapaz, alto, com olhos castanhos profundos e um sorriso tranquilo, que acabava de salvá-la. Ele estava ali, contemplando o pôr do sol, mas, ao mesmo tempo, atento a tudo ao redor. Cuidado, esse miradouro é lindo, mas traiçoeiro se você não prestar atenção, disse ele com um sotaque que denunciava ser da região. Todos nós respiramos aliviados. Sofia agradeceu timidamente, corando levemente, e eu senti algo estranho, uma curiosidade que me puxava para ele. Ele se apresentou. Me chamo Miguel. Venho aqui sempre que posso, é um lugar especial para mim. O que aconteceu depois mudou completamente a nossa viagem. Miguel começou a conversar com a gente, contou algumas histórias sobre a região, e então, com um brilho nos olhos, sugeriu: se quiserem, posso mostrar alguns cantinhos que poucos turistas conhecem. Lugares com histórias que quase ninguém conta. Olhei para meus amigos, e todos concordaram imediatamente, animados com a ideia. Eu senti um friozinho gostoso no estômago, como se algo inesperado e mágico estivesse prestes a começar. Sem perceber, começamos a seguir Miguel, que nos guiava por pequenas trilhas escondidas e vielas que pareciam saídas de um livro antigo. Enquanto caminhávamos, eu observava cada detalhe. A luz dourada refletida nos azulejos, os aromas mistos de vinho e flores silvestres, o som distante do rio correndo entre as vinhas. Miguel falava com entusiasmo, e sua voz tinha uma cadência que prendia minha atenção. Eu percebia que, sem perceber, cada passo me levava mais perto dele, e algo dentro de mim despertava. Uma sensação de que aquela viagem não seria mais a mesma depois daquele encontro. E assim, enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte, deixando o céu tingido de laranja e rosa, eu sabia que algo incrível estava começando. Algo que não caberia em planos ou expectativas. Algo que a própria Portugal decidirá escrever em nossa história. Assim que nos afastamos do miradouro, senti uma mistura de excitação e curiosidade. Miguel conduzia o grupo por vielas estreitas de pedra, que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. As casas antigas, cobertas de azulejos azuis e brancos, refletiam a luz dos postes e criavam uma atmosfera mágica, quase como se estivéssemos entrando em outro século. Enquanto caminhávamos, ele nos contava histórias sobre a região. Uma dizia respeito a uma lenda antiga de Braga, sobre um casal que se encontrava secretamente à beira do rio, e cada passo nosso parecia nos levar mais fundo nesse mundo de mistério e encanto. Eu prestava atenção em cada palavra, e meus olhos não conseguiam se desprender dele. Miguel tinha uma forma de falar que fazia com que tudo que ele descrevia se tornasse real diante dos nossos olhos. Sofia e Tiago riam, brincavam e faziam perguntas,
mas eu me via prestando atenção em cada gesto dele. O jeito como ele gesticulava suavemente, o modo como inclinava a cabeça ao explicar algo, até o jeito descontraído de caminhar transmitia segurança e charme. Meu coração batia mais rápido sem que eu entendesse exatamente por quê. Em certo momento, Miguel nos levou a um pequeno jardim escondido, um lugar que quase parecia secreto. Flores silvestres cresciam entre pedras antigas, e o som de uma fonte pequena criava um ambiente sereno. Ele se aproximou de mim e, com um sorriso, disse: "Este é meu lugar favorito. Aqui consigo pensar sem ser incomodado." Senti um calor no peito, como se ele tivesse compartilhado comigo não apenas um local, mas um pedaço de sua vida, de sua alma. Por alguns instantes, ficamos em silêncio, apenas observando o reflexo das luzes na água da fonte. Quando nos movemos novamente, ele começou a nos mostrar ruas que levavam a pequenas praças escondidas. Em cada esquina, ele apontava azulejos com histórias curiosas, explicava tradições locais e falava sobre festas que só os moradores conhecem. Eu estava fascinada, e não apenas pelo conhecimento que ele compartilhava, mas pelo jeito como conseguia envolver cada um de nós na história. Durante a caminhada, percebemos que o tempo passou rapidamente. Já estava escuro, mas a cidade parecia viva, iluminada por pequenos pontos de luz e pelo brilho refletido do Douro ao longe. Miguel sugeriu que terminássemos a noite em um bar pequeno, longe das rotas turísticas, para provar o verdadeiro vinho do Porto. Todos concordaram, e seguimos por ruas estreitas até um local acolhedor, onde o aroma de vinho e pão fresco preenchia o ar. Sentados em uma mesa de madeira rústica, Miguel nos serviu vinho do Porto e começou a nos contar histórias de encontros, amizades e romances que aconteceram ali mesmo, naquele bairro. Havia algo em sua voz, uma cadência suave e envolvente, que fazia com que eu me sentisse parte de tudo aquilo, parte de uma história que estava sendo escrita apenas para mim. Em um momento, enquanto ele falava sobre uma antiga lenda local, nossos olhares se encontraram por um instante mais longo do que o normal. Senti meu coração acelerar, mas não havia constrangimento, apenas uma conexão sutil, quase elétrica. Um sorriso discreto surgiu em meus lábios, e ele sorriu de volta, de forma quase imperceptível, mas suficiente para que eu percebesse que algo entre nós começava a florescer. O resto da noite passou rápido. Rimos, conversamos e exploramos o barzinho escondido, aprendendo sobre cada detalhe do lugar. Eu percebia que aquela experiência tinha se tornado mais do que uma simples parada durante a viagem. Era o início de algo inesperado, algo que eu não conseguia explicar completamente, mas que me fazia querer que a noite nunca acabasse. Quando finalmente saímos do bar, o ar noturno estava fresco, e a cidade parecia ainda mais silenciosa e misteriosa. Eu caminhei ao lado de Miguel, e a sensação de proximidade era quase irresistível. No fundo, sabia que aquela noite não era apenas um momento passageiro, mas o começo de uma história que poderia mudar tudo. Enquanto nos afastávamos das luzes do centro, uma dúvida surgiu na minha mente. Será que a magia daquele lugar e daquele encontro continuaria ao amanhecer, ou tudo se dissolveria como a neblina sobre o Douro? Acordei naquela manhã com a sensação de que algo havia mudado. Não era apenas o charme de Porto ou o brilho do sol refletido nas fachadas antigas, mas algo dentro de mim, uma espécie de expectativa silenciosa. A noite anterior parecia ter deixado uma marca, e eu sabia que o dia de hoje não seria como os outros. Depois de um café rápido no hotel, nosso grupo decidiu que continuaria explorando a cidade. Miguel nos esperava já na calçada, sorrindo de forma tranquila, como se estivesse nos esperando desde sempre. Hoje vou mostrar alguns cantos que a maioria dos turistas nunca vê, disse ele, e senti um friozinho gostoso no estômago. Começamos pelas vielas estreitas da Ribeira, onde as casas coloridas se empilhavam de maneira quase impossível. Cada rua tinha seu charme, varais com roupas balançando ao vento, portas antigas de madeira com ferragens envelhecidas, pequenos azulejos contando histórias silenciosas.
Miguel falava sobre cada detalhe, e eu percebia que não estava apenas nos guiando. Ele nos apresentava sua cidade, seu mundo. Em certo momento, nos deparamos com uma ponte antiga, escondida entre prédios, de onde se podia ver o reflexo do Douro brilhando sob o sol da manhã. Miguel segurou minha mão discretamente para que eu não escorregasse em uma pedra lisa. O toque foi breve, mas intenso o suficiente para que meu coração disparasse. Eu tentei não demonstrar, mas foi impossível ignorar aquela pequena faísca que acendeu dentro de mim. Enquanto caminhávamos, Miguel nos levou a um café escondido, quase secreto, onde se podia provar doces típicos portugueses que ninguém fora do bairro conhecia. Sentados à mesa, ele começou a contar uma história sobre um amor antigo que floresceu exatamente naquele bairro. Eu percebi a forma como ele olhava para mim, com um brilho nos olhos que parecia buscar algo mais que apenas atenção. Parecia querer compartilhar algo íntimo e profundo. Sofia e Tiago estavam distraídos, mas eu não conseguia desviar meu olhar dele. Cada gesto, cada sorriso sutil, cada inclinação de cabeça, tudo parecia falar diretamente comigo. E, de repente, percebi que não era apenas uma atração passageira, era uma conexão que crescia a cada palavra, a cada riso compartilhado. Quando saímos do café, Miguel me sugeriu um pequeno desvio, mostrando uma escadaria escondida que levava a um miradouro pouco conhecido, de onde se podia ver o porto inteiro. Subimos juntos, e o silêncio entre nós não era constrangedor, mas cheio de significado. Olhando para a cidade lá embaixo, senti que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar a maneira como eu via tudo ao meu redor. Ele se aproximou, apontando para as luzes refletidas no Douro, e falou com suavidade. Sabe, Ana, às vezes os lugares mais bonitos são aqueles que ninguém espera encontrar. E às vezes, as pessoas mais especiais aparecem quando menos se espera. Meu coração disparou. Não era apenas a beleza do porto ou o encanto do miradouro, era a maneira como ele falava, a forma como suas palavras tocavam diretamente minhas emoções. Eu queria dizer algo, mas as palavras pareciam fugir. Então apenas sorri, e ele retribuiu, com aquele mesmo olhar intenso que fazia meu mundo parecer menor e mais íntimo, ao mesmo tempo em que se expandia de formas inesperadas. A tarde passou rapidamente. Seguimos explorando ruas escondidas, pequenas lojas de artesanato, cantinhos de flores e fontes antigas. A cada passo, eu me sentia mais conectada a Miguel, e mais consciente de que aquela viagem tinha se transformado em algo mais do que turismo. Era uma descoberta de sentimentos e de si mesma. Quando o sol começou a se pôr novamente, Miguel sugeriu que fossemos a outro miradouro, menor e ainda mais secreto, onde poderíamos ver a cidade iluminada pela primeira vez à noite. Caminhando lado a lado, percebi que não queria que aquele dia acabasse. Cada gesto dele era sutil, mas carregado de significado. Cada sorriso seu parecia guardar uma promessa que eu ainda não sabia interpretar totalmente. Enquanto subíamos as escadas que levavam ao miradouro, senti uma mistura de ansiedade e expectativa. O coração batia rápido, não apenas pelo esforço da subida, mas pela proximidade dele, pelo calor de sua mão ao tocar levemente meu braço, pelo jeito como seus olhos encontravam os meus mesmo quando falávamos com os outros. No topo, a vista era de tirar o fôlego. O porto se espalhava abaixo de nós, um mar de luzes e sombras que se refletia no Rio Douro. Miguel ficou ao meu lado, e por alguns segundos, tudo parecia suspenso no tempo. Eu sabia que aquela noite ainda guardava surpresas, que algo importante estava prestes a acontecer, mas não conseguia imaginar o que. E então, enquanto a cidade brilhava silenciosa sob nossos pés, senti que não era apenas o porto que me encantava, mas a presença dele, a proximidade, a intensidade silenciosa que começava a surgir entre nós. A noite já tinha caído completamente sobre o porto, e a cidade se transformará em um mar de luzes refletidas nas águas do Douro. As ruas que antes estavam cheias de turistas agora pareciam só nossas,
como se tivéssemos descoberto uma cidade secreta, escondida no coração de Portugal. Eu, Ana, sentia uma mistura de excitação e calma, como se cada passo que dávamos nos levasse a um mundo à parte, distante do barulho e da rotina. Miguel conduzia nosso grupo pelas vielas estreitas e sinuosas, sempre com aquele sorriso tranquilo, quase misterioso, que me deixava inquieta. Cada esquina parecia esconder algo inesperado. Um pequeno jardim iluminado por lanternas, portas antigas abertas mostrando lojas de artesanato, janelas com flores e azulejos pintados à mão. Eu sentia que cada detalhe tinha sido preparado para nos surpreender, mas ao mesmo tempo sabia que era ele, Miguel, quem fazia tudo parecer tão mágico. Em determinado momento, ele parou diante de um portão de ferro, meio escondido entre muros cobertos de era. Poucos vêm aqui à noite, disse ele, olhando para mim com um brilho nos olhos. A curiosidade me puxou, e, sem perceber, estávamos atravessando o portão e entrando em um pequeno pátio, iluminado apenas por algumas velas e lanternas. O aroma de flores e de madeira antiga preenchia o ar, e eu senti que algo especial estava prestes a acontecer. Sentamo-nos em bancos de pedra, e Miguel começou a nos contar histórias sobre a cidade. Mas agora suas palavras pareciam diferentes. Havia uma suavidade e proximidade que não existia antes, como se falasse diretamente comigo. Senti meu coração acelerar a cada sorriso e cada olhar que ele me dirigia. Não era apenas a beleza do lugar, mas a intensidade da conexão entre nós que tornava tudo mais fascinante. Enquanto falava sobre antigas tradições e lendas de amores secretos que floresceram no porto, percebi que não conseguia desviar meu olhar dele. Cada gesto seu, cada inclinação da cabeça, cada riso contido parecia criar um fio invisível que nos ligava de maneira silenciosa, mas poderosa. Eu queria me aproximar, mas hesitava, sentindo que aquele momento precisava ser perfeito. Miguel percebeu meu silêncio e, com um sorriso discreto, aproximou-se um pouco mais. Sabe, Ana, disse ele baixinho, às vezes os lugares mais escondidos guardam os segredos mais bonitos. Eu não sabia o que responder. Apenas senti um calor no peito, como se ele tivesse dito exatamente o que eu sentia sem que precisasse de palavras. O resto da noite se desenrolou como um sonho. Caminhamos por ruas pouco iluminadas, descobrimos pequenas praças onde músicos tocavam fado suavemente, e cada passo parecia aproximar-nos mais. Eu percebia que meus amigos estavam se divertindo, mas ao mesmo tempo sentia que a atenção de Miguel estava sempre um pouco mais focada em mim. Não de forma óbvia, mas o suficiente para que eu notasse cada detalhe de sua presença. Em um momento, chegamos a uma ponte antiga sobre o Douro. A água refletia as luzes da cidade como um espelho cintilante, e o vento soprava suavemente, trazendo o aroma do rio e das flores noturnas. Miguel ficou ao meu lado, e novamente senti o toque de sua mão, dessa vez mais próximo, quase tocando a minha. Meu coração bateu tão forte que parecia que o mundo ao redor desaparecia, restando apenas nós dois e o brilho da cidade. Ele se inclinou levemente, como se fosse sussurrar algo, e eu, sem saber exatamente o que fazer, apenas olhei em seus olhos. Por alguns segundos, tudo parecia suspenso no tempo. Eu sentia que aquela noite, aquelas ruas, aquelas luzes, tudo, tinham sido feitas para nos aproximar. E, no fundo, sabia que algo muito importante estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o rumo da nossa viagem e talvez das nossas vidas. Quando nos afastamos da ponte, uma sensação de expectativa pairava no ar. Eu sabia que o que sentia por ele ia além de uma simples atração. Era uma mistura de curiosidade, admiração e uma emoção silenciosa que crescia a cada instante. E, enquanto caminhávamos para o último ponto da noite, um pequeno miradouro escondido, eu senti que a cidade inteira conspirava para tornar aquele momento inesquecível. Mas, assim que chegamos ao miradouro, algo inesperado chamou minha atenção. Uma figura do passado que eu não esperava encontrar em Porto. Meu coração parou por um instante.
Miguel percebeu minha expressão e franziu a testa, como se também sentisse a tensão no ar. E ali, diante de nós, uma sombra do que eu pensei ter deixado para trás parecia querer interferir na magia da nossa noite. O ar parecia congelar, o som da cidade desapareceu por um instante, e eu soube que aquela noite ainda guardava mais surpresas do que eu podia imaginar. O miradouro estava silencioso, exceto pelo som distante do rio Douro e pelo sussurro do vento que passava entre as pedras antigas. Eu, Ana, sentia meu coração bater acelerado, não apenas pela beleza da cidade iluminada à noite, mas por algo inesperado que surgira diante de nós. Uma figura conhecida, que eu não esperava ver em Porto, apareceu no topo das escadas do miradouro, e meu corpo inteiro congelou. Miguel percebeu meu choque imediato e franziu levemente a testa. Havia uma tensão súbita no ar, e eu senti o peso de cada segundo. A pessoa que aparecerá parecia ter vindo de outro tempo, de outro lugar da minha vida. Alguém do meu passado que eu acreditava estar distante e esquecido. Mas ali estava, à luz das lanternas e das estrelas, como se o universo tivesse conspirado para me forçar a enfrentar algo que eu não esperava. Ana, começou Miguel, com um tom cuidadoso, quase hesitante. Quem é? Eu engoli em seco, sentindo um turbilhão de emoções. Surpresa, medo, ansiedade e uma pontada de nostalgia. Não queria que este momento mágico fosse arruinado, mas a verdade precisava ser enfrentada. Com a voz quase sussurrada, respondi. É alguém do meu passado. Eu não esperava encontrá-lo aqui. O homem do passado não disse nada, apenas nos olhou. E naquele silêncio tudo parecia carregado de significado. O frio da noite misturava-se com o calor que ainda sentia de Miguel, e eu percebia que precisava decidir rapidamente como agir, sem perder o controle da situação. Miguel segurou minha mão discretamente, apertando levemente, transmitindo segurança e apoio sem palavras. Eu olhei para ele e, por um instante, todo o caos que eu sentia desapareceu. A presença dele era firme, calma, e eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, ele estaria ali comigo. Vamos ficar juntos, disse Miguel, e eu senti cada palavra reverberar no meu coração. Não importa o que venha do passado, ou qualquer obstáculo. Esta cidade, esta noite, tudo isso é nosso agora. Senti lágrimas de alívio e emoção surgirem, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de gratidão por ter encontrado alguém que entendia a complexidade do meu mundo sem julgamentos. Meu corpo relaxou, e uma sensação de segurança me envolveu, como se o Porto tivesse sido cúmplice de tudo isso. O homem do passado percebeu que não havia espaço para ele naquele momento e, com um aceno quase silencioso, se afastou, desaparecendo nas ruas iluminadas do bairro. O silêncio voltou a dominar, mas agora era um silêncio cheio de possibilidades, de promessas não ditas, de futuros ainda por escrever. Miguel me puxou levemente para mais perto e apontou para a cidade inteira aos nossos pés. Olha, tudo isso é imenso, mas, ao mesmo tempo, é pequeno o suficiente para que possamos escrever nossa própria história aqui. Só precisamos de coragem para dar os próximos passos. Sorri, sentindo a força daquela frase, a profundidade do momento. Eu sabia que ainda havia desafios, incertezas, momentos de dúvida. Mas também sabia que, ao lado de Miguel, cada passo seria mais leve, cada emoção mais intensa, cada descoberta mais verdadeira. Enquanto caminhávamos de volta pelas ruas silenciosas do Porto, percebi que aquela viagem, que começou como uma simples visita turística, se transformará em algo muito maior. Não era apenas sobre lugares ou paisagens, era sobre pessoas, encontros inesperados e a coragem de se permitir sentir. No fundo, uma pequena dúvida ainda persistia, uma curiosidade sobre o que mais a cidade e a vida poderiam revelar. Mas, por enquanto, eu estava ali, com Miguel ao meu lado, e isso bastava. Porto nos havia dado muito mais do que momentos. Nos havia dado uma história, uma promessa e uma noite que eu jamais esqueceria.
E enquanto o brilho das luzes refletidas no Douro iluminava nossos passos, senti que aquela história estava longe de acabar. Havia mistérios que ainda precisavam ser desvendados, encontros que ainda aguardavam, e uma cidade inteira pronta para revelar seus segredos apenas para aqueles dispostos a olhar com atenção. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.